investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele se formou em tecnologia em 1979. Provavelmente está entre os brasileiros pioneiros em inteligência artificial. Seu mestrado em IA, na Universidade Politécnica de Madrid, foi concluído em 84, quando a Apple estava lançando seu primeiro computador. Seu primeiro computador, aliás, foi um Radio Shack de 8 bits, e seu primeiro estágio foi na IBM, consertando perfuradoras de cartão. Após voltar ao Brasil do período de estudos na Espanha, foi convidado para trabalhar na Microlab, fabricante de HDs, e a empresa o inscreveu para estudar no Instituto Militar de Engenharia. Para encurtar a história, já que sua trajetória no mercado de TI certamente renderia um livro, hoje é um empresário que lidera a transformação do mercado de crédito no Brasil com a aplicação de inteligência artificial. Nosso entrevistado desta semana é Alexandre Marinho, CEO da Ciacorp, empresa criada em 1998, ainda na primeira infância da internet, que desenvolve sistemas de análise, automação e gestão de risco de crédito. Um long life learner das novas tecnologias, Marinho está especialmente de olho nas inúmeras oportunidades que irão surgir com o casamento entre o blockchain e contratos inteligentes. O Brasil é protagonista mundial em automação bancária e o Drex vai dar muito samba no futuro, profetiza. Confira agora os principais trechos da entrevista. Em 84, você concluiu um mestrado, inclusive, em inteligência artificial na Universidade Politécnica de Madrid. De onde que vem essa tua história, essa paixão pela tecnologia, ainda nos primeiros tempos, nos primeiros dias da indústria? Você se lembra qual foi o seu primeiro contato com tecnologia, a primeira vez que usou um computador? Você chegou a programar, é programador até hoje? Conta a tua história pra gente. Bom, eu, na verdade, comecei com 15 anos, né? Quando eu comecei a fazer curso técnico em eletrônica na Cefet, que antigamente era Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, e na Cefet eu comecei a estudar eletrônica e comecei a ter os primeiros contatos aí. Na época existia um computador chamado TRS-80 da Radio Shack, de 8 bits, né? Era uma mistura ainda de eletrônica com firmware, né? Com programação em BASIC, né? Quer dizer, bem os primórdios mesmo. Então, isso aí foi meus 15, 16, 17 anos, né? Período de escola técnica, já travando o primeiro contato aí com a informática. Depois eu comecei a fazer engenharia eletrônica, e aí aconteceu uma coisa que em 82, eu sou filho de militar, o meu pai era da Marinha, né? E o meu pai foi transferido para a Espanha para atuar lá. Nessa época, eu já como técnico em eletrônica, eu trabalhava na IBM, eu consertava perfuradora de cartão, você já ouviu falar? 029, 129, que era o que dava para estagiário em eletrônica na época consertar. Entrei para a IBM achando que eu ia consertar mainframe, computador, todo feliz, me botaram lá para mexer nas perfuradoras, e já trabalhava na IBM, já comecei a ter contato com tudo, e aí meu pai foi transferido para Madrid. Eu tentei transferir a universidade, mas aí os créditos não convalidavam, então eu comecei a fazer as cadeiras de mestrado, que era permitido na Universidade Politécnica de Madrid você começar a fazer as cadeiras sem apresentar o curso de conclusão da engenharia, que eu não tinha concluído ainda aqui no Brasil. Foi assim que eu travei o meu primeiro contato aí com os cursos de inteligência artificial, com as cadeiras, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar, ainda era reserva de mercado, eu fui trabalhar como técnico em eletrônico na Microlab, que era a grande fabricante de HDs, né? Que eram produzidos no Brasil na época sob licença, né? Por causa da reserva de mercado, eram dessa empresa, Microlab, e aí eu fui trabalhar lá. A Microlab me inscreveu num curso de inteligência artificial de um professor do Instituto Militar de Engenharia, o Emanuel Lopes Passo, o IME, né? Entrei para esse curso e conheci todo aquele pessoal do IME, o Evandro Lorenzoni,
que desenvolveu o Pater, que foi o primeiro gerador de sistemas especialistas do Brasil, né? O Emanuel foi o precursor aí da inteligência artificial no Brasil com esse grupo lá do IME. E aí fiquei amigo dele, entrei para esse grupo aí. Durante o dia eu trabalhava lá nos HDs e nos equipamentos lá da Microlab. Apesar dela ter me mandado fazer o curso de inteligência artificial, continuei trabalhando com a mesma coisa. Aí a Pricewaterhouse, isso aí já em 88, começou a representar um gerador de sistemas especialistas, né, que eram sistemas que reproduziam, né, o comportamento de um especialista humano. E, inclusive, uma das primeiras áreas onde se aplicou isso foi na área de análise de crédito, onde eu estou até hoje. Aí a Pricewaterhouse começou a representar um software chamado Nexpert, que era o maior do mundo, né? O maior gerador de sistemas especialistas do mundo na época. Eu trabalhava com um brasileiro, que era o Pater, que era desse grupo aí do Instituto Militar de Engenharia. E aí me convidaram, olha, você tem experiência nisso aí, você não quer vir aqui para a Price para a área de tecnologia, trabalhar com inteligência artificial na Price. E aí eu fui, né? E aí entrei no mundo da consultoria, né? Nessa época, nos primórdios aí dos sistemas especialistas, a área onde mais se estava aplicando essas tecnologias era em análise de crédito. E aí eu decidi, então, seguir esse caminho com eles, né? E aí fiquei 2 anos na Price, início dos anos 90, 92, 91, 92, por aí. Eu recebi uma proposta de um grupo de empresários que, na verdade, tinha conseguido a representação de diversas ferramentas de inteligência artificial, empresas como Neuralware, né, além da própria Nexpert. Então, eles me convidaram para fundar uma empresa dedicada a esse tema, né, que se chamava CIA, Sistemas de Inteligência Artificial. Então, a CIA começou a implementar sistemas de análise de crédito baseados nessas ferramentas americanas, no Nexpert, no Neuralware, nos grandes bancos do Brasil que tinham budget para comprar isso na época. No Banco do Brasil, no Unibanco, porque era uma tecnologia cara na época, inclusive as máquinas para rodar isso eram caríssimas, né? Demonstrar isso nos bancos, para você ter ideia, Luiz, era uma loucura, porque eu tinha que levar o computador com Super VGA, porque ninguém tinha Super VGA para você mostrar o negócio rodando. Uma demonstração em Porto Alegre, chegava no aeroporto com aquele monte de caixa de monitor, de não sei o quê, ia lá para o banco, montava aquilo tudo para fazer uma apresentação de 1 hora e mostrar o sistema rodando, até que, então, a empresa começou a atuar também, além desse ramo de inteligência artificial, também em workflow e processamento de imagens, sempre representando empresas americanas no Brasil. Então, a gente representava uma empresa que era um dos grandes players nos Estados Unidos, né? E aí formamos toda uma rede de revendas dessa empresa no Brasil, e um belo dia a gente faturou lá um valor um pouco menor do que a meta que a gente tinha com os caras, essa empresa perdeu a representação no Brasil. E aí, consequentemente, a rede de revendas e a receita recorrente daquele software, que já era uma das principais receitas da empresa, foi perdido, e aí a gente tomou a decisão, então, de fazer uma cisão na empresa, né? Eram 4 sócios, foi um para cada lado, e nessa época, com aqueles produtos, o Nexpert, o Neuralware, o software da óptica, que era o software de workflow, eu já tinha criado, em 93, o Credit Flow, que é o produto que a Ciacorp vende até hoje. Só que o Credit Flow ele era composto por peças caríssimas, vamos dizer assim, que eram esses softwares, né, de terceiros que eu tinha utilizado para construir. Então, quando aconteceu isso, né, que a gente perdeu a representação, e aí cada sócio foi para o seu lado, e para o meu lado eu tinha o Credit Flow, tinha criado o Credit Flow, então eu tinha a marca Credit Flow, mas não tinha mais o principal software de workflow e de gerenciamento de imagem para fazer ele funcionar, mas já sabia como deveria ser um software desse tipo. Então, me isolei por 6 meses em Saquarema, né? Não esqueço até hoje dessa fase aí da minha vida, a casa dos meus pais lá em Saquarema, programando durante 6 meses o que passou a ser a primeira versão do novo Credit Flow, isso já em 97 para 98, né? E aí, então, fui para o mercado como Ciacorp. O mercado já conhecia a CIA, né? Porque era o sistema de inteligência artificial. Eu já tinha os contatos que vinham olhando o Credit Flow na empresa antecessora,
E aí fechei um contrataço com o Banco Sudameris Uruguai, foi o primeiro cliente da Ciacorp, totalmente desenvolvido por mim, né? Um ano, na verdade, implantando o Crediflow lá no Uruguai. Depois veio o Banco Sumitomo, o Banco Alfa, que é nosso cliente até hoje, e aí não parou mais. Então, essa é um pouco a história aí de como é que eu entrei nessa área, tanto, né, como é que eu comecei em inteligência artificial, quanto como eu entrei nessa área de automação de crédito e criei o Crediflow aí, que até hoje é o nosso carro-chefe, né? É curioso que lá atrás você foi um empreendedor de startup, como os empreendedores da primeira fase das startups agora, pós-internet, que escovava bit, né? Era programador mão na massa, né? Com certeza. Ou seja, a empresa só ficava de pé porque você era um engenheiro de software, né? E você mesmo botou o produto, desenvolveu o produto, colocou o produto para rodar, foi a mercado. A startup era o Alexandre e o Marinho, né? É verdade. Era esse o brilho, assim que começou, né? Muito legal a tua história. E aí, enfim, hoje a Ciacorp ela continua atuando nesse modelo de negócios dentro do mercado de automação de crédito, gestão de risco. Mas quando você começou, né, a história que você acabou de contar, a internet ainda dava seus primeiros passos, né? O ecossistema de startups, particularmente de fintechs, né, que foi o que mais cresceu nos últimos tempos, não existia. Do ponto de vista da tecnologia e do cenário de mercado, o que mudou de lá para cá? A onda das fintechs tornou o mercado mais competitivo, elevou a barra. Como é que foi que mudanças que você acompanhou aí, teve que se atualizar, enfim, para poder manter o negócio competitivo? Eu lembro bem aí desses primórdios da internet, né? Porque na época a gente já tinha a Ciacorp, né, em 98, e aí quando começou o boom, antes da primeira bolha da internet, a gente criou uma empresa chamada EasyCred, não sei se você lembra, chegou a ser bem famosinha no início, e era uma empresa que era um marketplace de crédito, foi o primeiro marketplace de crédito do Brasil, né? A gente chegou a ter 12 bancos lá competindo pelo cliente, mas aí os bancos que estavam lá dentro, aquele primeiro momento da internet, começaram a não gostar muito desse modelo de marketplace, porque aparecia, né, na hora que você fazia um search lá pelo crédito, aparecia qual era a taxa do outro, esse tipo de coisa. O mercado não estava muito preparado para isso, né? Então, os grandes bancos que estavam no início no EasyCred começaram a sair porque começaram a se sentir meio desconfortáveis, né, com esse tipo de coisa. Mas, e aí o EasyCred foi perdendo receita, mas, ao mesmo tempo, por ter entrado muito cedo na internet, o Crediflow, a gente foi conhecendo a tecnologia, e aí, logo naquela época, o Crediflow foi o primeiro sistema de automação de crédito também a rodar na web, nas intranets, né, das corporações, mas ainda eram projetos caros, né, durante o início lá dos anos 2000 até meados da década passada, em função de você ter que comprar SQL, Windows Server, né? De repente usava Pistock, uma outra ferramenta mais complexa. Então ainda era caro, né? Quer dizer, antes do advento da nuvem, efetivamente, você poder ter aplicações robustas na nuvem, realmente você não tinha um universo muito grande de empresas podendo investir nesse tipo de tecnologia. Porque não era só o custo do Crediflow, era toda a infra necessária. Aí, quando realmente veio aí da nuvem, né, o primeiro movimento desse tipo foi a Salesforce, né, então, realmente, os custos baratearam mais para a gente em automação de crédito, então, demorou um pouco mais até que os bancos se sentissem confortáveis com essa tecnologia, né? A gente começou, na verdade, pelas indústrias, né? Hoje a gente tem diversos clientes bancos que utilizam o Crediflow na nuvem também, mas foram as indústrias que começaram a implantar primeiro essas soluções em nuvem. Você falou das fintechs também. Aí, claro, né, como o mercado aumentou, as tecnologias baratearam, né, você passou a ser muito mais fácil você começar um business desse tipo e entrar para concorrer. Hoje em dia, virou oceano vermelho, né, nessa área. Eu acho que para o mercado como um todo foi bom, não para nunca, né? Quer dizer, você vê a empresa realmente com soluções bastante inovadoras, e isso aí só faz, a concorrência só faz estimular, né, cada um
ter os seus produtos cada vez melhores, né? E um pouco essa aí é a minha visão. É uma indústria muito desafiante, porque você tem que se manter sempre up-to-date, né? Você tem que estar sempre com o certeza. estado da arte, aí, da tecnologia, a última tecnologia, e as startups levantam muito a barra, puxam muito a inovação, né? E vocês mesmos sendo uma empresa de muitos anos, lá desde os princípios, desde os primórdios, estão tendo sempre que se atualizar e correr atrás para se manter competitivo no mercado, né? Principalmente porque o nosso crescimento ele sempre foi orgânico, né? Quer dizer, startup tem aí o recurso do venture capital, equity, esse tipo de coisa, e realmente a gente procurou sempre se manter independente, e então sempre fica mais difícil, né? Você crescer organicamente, né? Mas a gente tem conseguido, acho que tem sido bem legal. Talvez o track record de vocês, né? O tempo que vocês estão no mercado, a tua experiência, um pouco aí como a gente chama aí da cabeça de prata, né? Com certeza. Isso traz alguma vantagem competitiva de alguma forma, né? Uhum. Principalmente no mercado tão sensível, né? Que é o mercado financeiro, o mercado de crédito, né? Eu acho que a experiência acaba, de alguma forma, fazendo a diferença. Bom, você também é um especialista, contou a tua história lá em Madrid, né? Fazendo mestrado em inteligência artificial, acompanha o desenvolvimento da inteligência artificial desde os primórdios também. Como é que você enxerga esse mercado de automação de crédito e análise e gestão de risco nos próximos anos com o avanço da inteligência artificial? Que impacto você acha que ela vai trazer para o mercado financeiro? Na prática, né, como eu comentei, você tem sistemas que emulam a forma, o raciocínio do ser humano, que são sistemas especialistas, onde as regras de negócios, políticas, são todas cadastradas, programadas nos sistemas de uma forma julgamental, né? O que eu acho que vai ser o próximo, quer dizer, o próximo caminho, né, de evolução, né, dessas tecnologias, no sentido da IA generativa, você analisar não só esse passado, como os sistemas começarem a prever o que pode acontecer no futuro em função da percepção de como aquela empresa está gerindo seus ativos, como seus balanços estão evoluindo, né? E nada mais é do que você olhar o passado e criar modelos que geram uma série de pesos ou coeficientes pelos quais você multiplica variáveis do balanço, esse tipo de coisa, para chegar a um determinado score, uma nota para aquela empresa, né? O que eu acho que vai acontecer é que essa nota vai se tornar cada vez melhor e, em função dessa análise, você prevê o que ela vai fazer lá na frente, né? Então acho que tem muito caminho aí ainda nessa área quando a gente olha para essa questão da IA generativa. Vai acabar ajudando muito as instituições financeiras no sentido da decisão, da tomada de decisão para a concessão do crédito, né? A partir de dados mais precisos, né? E quem sabe até ajudando na oferta de serviços com juros mais acessíveis, juros mais baixos, tendo em vista que o risco é menor, né? Quer dizer, o impacto no mercado financeiro como um todo da inteligência artificial vai ser bastante interessante nesse sentido de democratizar o acesso ao crédito e dar maior segurança na concessão e quem sabe, oferecer melhores taxas, né? Com certeza. Interessante. Quais são os principais clientes da Ciacorp? Quais projetos, cases que vocês implementaram que você tem maior orgulho ou que geraram grandes transformações, tiveram alto impacto nos negócios dos clientes? Eu imagino que sejam muitos, mas se você tivesse que escolher um ou dois, quais você pode ser, até para a gente entender mais na prática que tipo de impacto que vocês geram na operação dos clientes de vocês. Olha, um dos cases dos quais eu me orgulho muito é o da União Química, né? A União Química é uma das maiores farmacêuticas do Brasil e utiliza o Credit Flow para automatizar o seu processo de concessão de crédito. E quando a União Química, depois de alguns anos, ela comprou um grande distribuidor e o volume cresceu muito de uma hora para outra, né? E ela precisou realmente ter uma agilidade muito maior. Ela jamais conseguiria contratar pessoas no tempo hábil, né? E o custo que isso geraria para analisar,
né? Quer dizer, os créditos que ela passou a ter que analisar em tão pouco tempo, né? Fez, inclusive, uma implementação interessante, que antes rodava on-premises, né, dentro de casa, na União Química. A gente moveu o sistema para a nuvem, com um ambiente bastante robusto de processamento, e aí implementou, quer dizer, uma nova versão do Crediflow capaz de processar um volume muito maior, né, do que eles tinham anteriormente, e eles conseguiram, então, atender essa necessidade de negócio, de aumento repetindo no volume em função de uma grande aquisição muito rápida, né, em pouquíssimos meses, né? Então, esse é um dos cases dos quais eu me orgulho muito. O outro case que eu me orgulho muito é o da AES, né, a antiga AES Eletropaulo, né, uma grande corporação de energia, do segmento de energia, que utiliza o Crediflow em toda a América Latina, né? Utiliza o Crediflow não só no Brasil, como no Chile, na Colômbia, em toda a América Central, né? Com base ali no Panamá, mas analisando o crédito da República Dominicana, México, Porto Rico. Então, e é um Crediflow bastante interessante, que ele tem... o Crediflow ele tem a característica de ele se adaptar ao idioma do usuário, à moeda local. Então, se o cara entra lá no Panamá, o Crediflow vai estar em espanhol, né, em dólar, se entra no Chile, em peso chileno, e assim por diante. Então, é um projeto do qual eu me orgulho muito, né, porque realmente a empresa orquestrando, né, todo o processo de concessão de crédito em todos os países, utilizando a nossa ferramenta, rodando na nuvem, né? Então, é um projeto muito bacana. Um case global, né, no final do dia. Isso, exatamente. Legal. Um case Latam ainda, né? Mas que logo acho que vai ser global também. Vocês atuam no mercado financeiro, que é um mercado em que vocês acabam tendo acesso, lidando com dados bastante sensíveis, né? Os hackers estão cada dia mais criativos, mais ousados. Não é raro a gente ter notícia de vazamento de dados, né? Inclusive de instituições financeiras já aconteceu, de cartão de crédito e tal. Como é que vocês tratam essa questão da segurança de dados na Seacorp? Isso Como vocês atacam isso, né? É um assunto muito, muito sério para a gente, né? A gente, há 4 anos já, opera com a certificação ISO 27001, né? Que é uma certificação de segurança muito robusta, né? Onde os auditores auditam não só todos os seus processos de TI, como também as pessoas, né? E todos os processos onde você tem algum tipo de contato humano, né? Que não pode haver com os dados em produção do cliente, né? Mas você tem toda uma série de cuidados, né? Não só com a parte de TI, como também com a parte de processos internos, né? E agora estamos passando pela nossa primeira auditoria SOX, né? Que também é o modelo americano, né? de auditoria, que é mais, vamos dizer assim, robusto, né? E detalhista ainda do que a ISO 27001. É algo que a gente não descuida nunca, né? Estamos sempre investindo aí em segurança, tecnologia, auditoria, e é justamente para dar aos clientes o conforto, né, de que esses processos são auditados periodicamente aí, por empresas, enfim, certificadoras, né? Esse é um diferencial competitivo importante, principalmente para lidar com empresas de grande porte, como as que vocês lidam, né, com clientes de grande porte. É fundamental, isso é exigido hoje em dia. Eu diria que realmente sem essas certificações, hoje em dia, você não pega mais projetos grandes. Você também é fundador e sócio de uma outra empresa, a Agrométrica. Nos fale sobre a Agrométrica, qual que é o seu modelo de negócios, que soluções que ela oferece. Essa história é muito legal também. Lá em 2008, 2009, até então, 100% dos clientes da Seacorp eram bancos. E, então, a gente fechou o nosso contrato com a nossa primeira indústria, que foi a Bung. A Bung da área de agronegócio, né? Ela contratou o Crediflow e ela também tinha contratado uma empresa chamada AgroSecurity, do Fernando Pimentel, para remodelar as políticas de crédito, né? Que, na verdade, ela tinha tido alguns problemas de crédito ali no passado. Então, ela não só comprou um sistema, como também contratou uma consultoria especializada em análise de crédito, em recebíveis, né? E aí foi ali que eu conheci o Fernando Pimentel, nesse projeto da Bung. A gente implantou lá o Crediflow implantado com as políticas lá que ele desenhou para a Bung, e a gente percebeu, puxa, isso aqui dá samba, né?
vamos criar uma empresa, porque eu acho que assim como a Bung teve essa necessidade, na verdade o Fernando ele tinha criado modelos muito avançados para análise de produtor rural, de cooperativa, de usina de açúcar e álcool, de empresa de semente, empresa de fertilizantes. Então, ele tinha muita experiência nisso, né? E aí a gente embutiu esses modelos na versão do Credit Flow que a gente tinha naquele momento, e cortamos o cordão umbilical, vamos dizer assim, e criamos a Agrométrica. A partir dali, o que até então era o Credit Flow com aqueles modelos, virou a solução agrométrica. E aí a agrométrica cresceu muito. Hoje é uma empresa com centenas de clientes, né? Tem realmente uma atuação muito forte aí no agro. E foi realmente um case bastante interessante, mas que surgiu aí dentro de um cliente nosso do agronegócio, que foi a Bung. E eu não sei como é que você arruma tempo, mas parece que você é presidente de uma outra empresa, a Crual, é o nome? A Cru, não, na verdade, a Cru eu participo eu participo do conselho da Cru. Essa história aí, lá pelos idos de 2013, 2014, a Ciacorp desenvolveu um projeto para o grupo Ouro Invest na área de securitização, para a securitizadora lá do grupo. E aí a gente passou a entender que havia uma necessidade muito grande no mercado para fazer gestão dos produtos FDIC, CRA e CRI, né, que são os produtos securitizados que existem no mercado brasileiro, onde você tem que controlar o lastro, né, o ativo, controlar o passivo, que são as remunerações dos investidores, controlar covenants, né? Então, tem todo um processo que o pessoal, até então, só fazia em planilha, né? Aí eu percebi essa necessidade, e nessa época o meu filho estava se formando na Poli, meu filho Gabriel Chester, né? Ele estava se formando na Poli, e percebeu também, ele estava nesse projeto com a gente, né? Ele trabalhava na Ciacorp, nessa época ainda como estagiário da Poli, e aí eu percebi, puxa, isso aqui é uma coisa interessante para você olhar, Gabriel. Então ele, junto com o Rodrigo Leal, que é um outro cara da Poli, colega dele, fundaram a Cru, né? A Cru, num primeiro momento, era uma unidade de negócio dentro da Ciacorp, mas logo então meu filho ele teve que ir para Israel. Surgiu uma oportunidade dele trabalhar numa empresa lá que trabalhava para o Exército de Israel. Era uma oportunidade muito importante, que era unida ao mestrado também, que ele ia fazer. Então o Rodrigo ficou tocando, depois ele voltou de Israel, e aí nesse momento eu que até então eu atuava na parte comercial da Cru, então saí da Cru e passei a atuar só no conselho. Eles estão tocando aí, a Cru está indo super bem. A maior parte das securitizadores do Brasil é cliente deles hoje, e hoje eu só fico ali no board aí, dando meus pitacos aí, ajudando eles. Pitacos de pai, né? É isso aí. Muito bom. Queria, aproveitando toda essa tua jornada, baita experiência aí no mercado de tecnologia, quais são suas expectativas aí para o mercado de tecnologia nos próximos anos? Além da inteligência artificial, claro, que você está super envolvido, sempre teve. Quais outras tendências você acredita que vão acelerar aí nos próximos anos? Onde é que vão estar as maiores oportunidades no mercado de TI? Você acha que o Brasil pode ser protagonista no desenvolvimento de alguma dessas tecnologias? Qual é a tua visão do mercado? Eu acho que sim, né? Eu acho que o Brasil ele é protagonista de automação bancária no mundo, né? Video Pix, né? Isso aí é um case assim, mundial, né? É algo que nenhum país tem alguma coisa realmente desse tipo, e eu acho que uma grande tendência, uma coisa para a gente olhar, e que a gente está olhando com muito carinho, é o Drex, né, que é o real digital, né? Isso aí é uma das coisas que a gente realmente está olhando, porque isso já vai viabilizar, junto com a questão de blockchain e de contratos inteligentes, uma nova gama de oportunidades aí, no que diz respeito a essa questão de gerenciamento de contratos, né? Os contratos vão começar a ser capazes de gerir a si mesmos, né? Então, isso eu fico até arrepiado, Luiz, quando eu falo nessas coisas, do volume de oportunidades que vão surgir em função desse casamento de blockchain com gestão de contrato, com Drex. Então, isso aí é a minha paixão do momento, que eu estou olhando mais aí no momento. Eu acho que isso aí vai dar samba aí no futuro. Para quem lidava com cartão perfurado lá atrás, olhar o nascimento do Drex, realmente é para ficar arrepiado.
E eu estou um pouco assustado, né? Com certeza. Com tanta mudança, né? Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil.